Às vezes, a realidade é mais incrível que a ficção. E hoje vou te contar 3 histórias que são tão impressionantes que parecem falsas, mas são 100% reais. Mas antes de entrarmos nas histórias de hoje, se você gosta de histórias estranhas e misteriosas, então inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos uploads semanais. Agora, sem enrolação, vamos às 3 histórias impressionantes de hoje. Em janeiro de 2015, um texano de 27 anos chamado George Pickering III sofreu um derrame massivo. Ele foi imediatamente internado em um hospital, onde foi colocado em suporte vital, e então os médicos deram uma má notícia à sua família. Acontece que George estava com morte cerebral, e eles aconselharam a família que, realisticamente, deveriam considerar desligar George do suporte vital, pois isso não lhe faria mais bem. A família de George ficou totalmente devastada com essa notícia. Na verdade, o pai de George ficou tão chateado que simplesmente deixou o hospital. E assim, na ausência do pai, a mãe e o irmão de George conversaram com os médicos e disseram que sim, estavam preparados para desligar George do suporte vital. Depois de consentirem com isso, colocaram George na lista de doadores de órgãos e começaram a fazer planos para o funeral. Quando o pai de George voltou ao hospital mais tarde naquele dia e descobriu que sua família havia consentido em desligar George do suporte vital, ele ficou furioso. Ele não acreditava que seu filho estivesse totalmente com morte cerebral. Ele sentia que deveriam pelo menos tentar esperar um pouco mais de tempo para que talvez George desse um sinal, como algum movimento que confirmaria que ainda havia esperança. Mas a mãe e o irmão de George disseram ao pai que haviam conversado com os médicos e simplesmente não havia esperança. Não havia razão para adiar esse processo. Era a hora. Mas o pai de George não aceitava isso de forma alguma. Ele saiu furioso da sala, encontrou os médicos e exigiu que mantivessem seu filho no suporte vital por mais tempo. Mas os médicos disseram que realmente não havia razão para isso, e que na verdade ele estava até prejudicando as pessoas que precisavam dos órgãos dele, que estavam esperando por esse transplante de órgãos. O pai de George estava totalmente angustiado. Não queria aceitar a realidade de que seu filho se foi para sempre. Algo dentro dele dizia que isso não podia ser verdade. Ele correu de volta para o quarto de seu filho, deitou-se sobre ele, segurou suas mãos e apenas olhou para ele, rezando para que seu filho lhe desse algum sinal de que não estava com morte cerebral. Mas seu filho não deu nenhum sinal de vida. E antes que percebesse, os médicos começaram a entrar no quarto para iniciar o procedimento de retirar seu filho do suporte vital. E quando eles entraram no quarto, o pai de George meio que surtou. Ele correu para fora do hospital, foi até seu carro, pegou sua arma, voltou para dentro do hospital, correu de volta para o quarto que seu filho estava e apontou a arma para os médicos, ordenando que parassem o que estavam fazendo e saíssem do quarto imediatamente. Os médicos ainda não haviam começado a retirar George do suporte vital. Quando os médicos saíram do quarto, o pai de George fechou a porta e trancou. Durante horas, manteve sua arma apontada para a porta e continuava a olhar para seu filho, na esperança de que ele desse algum sinal de vida. E então, finalmente, quando a equipe da SWAT chegou e estava se posicionando do lado de fora da porta no corredor, começaram a gritar para o pai de George abaixar a arma e deixá-los entrar. E o pai de George, o tempo todo, apenas olhando para baixo para seu filho, esperando e rezando para que seu filho fizesse algo. E bem quando a equipe da SWAT arromba a porta e entra no quarto, o pai de George havia estendido a mão e segurado a mão de seu filho, e seu filho apertou sua mão de volta. E assim que seu pai sentiu isso, ele largou a arma e se rendeu pacificamente à equipe da SWAT. E então, a equipe da SWAT colocou o pai de George no chão. E enquanto ele estava sendo detido, o pai de George gritava para os médicos entrarem no quarto. Meu filho está bem, meu filho está vivo. E quando os médicos entraram no quarto, George de fato estava bem. Ele estava movendo a mão, seus olhos estavam abertos, ele estava fazendo contato visual com todos. Incrivelmente, ele teve uma recuperação total. Mais tarde, George foi informado de que se seu pai não tivesse feito aquilo, ele não teria tido essas poucas horas extras no suporte vital e ele teria morrido. Quanto ao pai de George, ele foi condenado a 10 meses de prisão por sua agressão agravada com uma arma de fogo. Mas ele e o resto de sua família acham que o que ele fez certamente valeu a pena ir para a prisão.
Em 1959, Ronald McNair era um menino afro-americano de 9 anos muito talentoso que vivia na Carolina do Sul. Embora fosse bom em praticamente tudo o que tentava, desde música até atletismo e trabalhos escolares, a única coisa que realmente chamava sua atenção era o espaço sideral. E assim, como uma criança de 9 anos, ele tomou a decisão de que um dia se tornaria um astronauta. Mas ele não tinha ideia de como se tornar um astronauta. E então decidiu que a primeira coisa que faria seria ir à biblioteca e pegar alguns livros sobre a NASA. No entanto, havia um problema com seu plano. Essa biblioteca só atendia a clientes brancos. Era uma biblioteca segregada. Ronald sabia disso, mas pensou: sabe de uma coisa? Sou um garoto educado. Posso entrar e sair antes que alguém me note. Mas assim que ele entrou naquela biblioteca, todos lá dentro olharam para Ronald. Ronald podia sentir isso, mas ele apenas manteve a cabeça baixa e caminhou pela biblioteca. Chegou à seção de ciências, pegou alguns livros que queria e então voltou ao balcão e muito educadamente pediu à bibliotecária, que era branca, se poderia pegar esses livros emprestados. E essa bibliotecária olha para ele e diz: "Jovem, é melhor você sair daqui antes que eu chame a polícia." E Ronald, nesse ponto, olha para a bibliotecária, pensa por um segundo e então simplesmente sobe no balcão dela e diz: "Tudo bem, eu vou esperar a polícia." A bibliotecária ficou completamente indignada e chamou a polícia, e também chamou a mãe de Ronald. Pouco tempo depois, a polícia apareceu, e eram 2 homens brancos. Eles entraram na biblioteca, e essa bibliotecária corre até eles, falando e apontando para Ronald, gesticulando claramente que ele era o problema. Os policiais ficaram totalmente irritados com a bibliotecária e disseram a ela: "Por que você simplesmente não deixa o garoto levar os livros?" A bibliotecária ficou profundamente ofendida com isso e começou a se defender, explicando sua decisão de chamar a polícia em vez de permitir que ele levasse os livros. E enquanto ela se justificava, a mãe de Ronald entrou, correndo, na biblioteca. Ela corre até seu filho para garantir que ele estava bem, e então olha para os policiais e para a bibliotecária tentando entender o que estava acontecendo. Nesse ponto, os policiais já estavam totalmente cansados da situação e disseram para a bibliotecária: "Sabe de uma coisa? Você realmente deveria deixar ele levar os livros." E então, os policiais simplesmente viraram as costas e foram embora. A bibliotecária não ia simplesmente deixá-lo pegar os livros. Ela ainda estava muito irritada e foi até a mãe de Ronald e disse: "Você não deveria deixar seu filho vir aqui." A mãe de Ronald então olhou para a bibliotecária, visivelmente chateada, olhou para baixo para seu filho, que estava de cabeça baixa, e então notou os poucos livros sobre o espaço no balcão. Ela sabia do amor de Ronald pelo espaço sideral e entendeu o que havia acontecido. Depois de pensar por um momento, ela olhou para a bibliotecária e simplesmente disse: "Bem, já que ele já está aqui, ele pode levar esses livros? Ele vai cuidar bem deles." A bibliotecária ainda estava furiosa, mas sabia que havia perdido essa batalha. Então, muito contrariamente, com uma expressão de desgosto, ela pegou os livros e os empurrou para os braços de Ronald. E a mãe de Ronald o cutucou e disse: "O que se diz?" E Ronald, segurando todos os seus novos livros sobre a NASA e o espaço, olhou para a bibliotecária, sorriu e disse: "Obrigado, senhora." E então ele e sua mãe se viraram e saíram. Ronald viria a conquistar seu doutorado em física pelo MIT, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. E após sua graduação, ele foi contratado pela NASA para se tornar um astronauta. Em 1984, Ronald foi para o espaço. Ele foi, na verdade, o segundo afro-americano a ir para o espaço, e enquanto estava em órbita, aparentemente tocou saxofone para sua tripulação. Então, em 1986, Ronald foi escolhido novamente para uma outra missão ao espaço. Mas, tragicamente, 73 segundos após a decolagem, o ônibus espacial, o Challenger, explodiu, matando Ronald e os outros 6 astronautas a bordo. Após sua morte, a biblioteca na Carolina do Sul que tentou expulsar Ronald por causa de sua cor de pele foi renomeada como Centro de História de Vida Ronald McNair. Os Estados Unidos entraram formalmente na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, após o ataque surpresa ao porto de Pearl Harbor, no Havaí, pelos japoneses.
Cerca de 6 meses depois, um jovem do Alabama de 21 anos chamado Henry Irwin entrou na reserva do exército. Após quase 2 anos de treinamento militar adicional, Henry foi designado como operador de rádio e designado para um bombardeiro B-39. Um B-39 era uma enorme aeronave cuja única função era lançar bombas. E então, em fevereiro de 1945, Henry e sua unidade do B-29 foram enviados ao Pacífico para fazer exatamente isso: lançar bombas sobre o Japão. 2 meses após chegar, o B-29 de Henry foi designado como líder em um ataque a uma instalação química japonesa localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Tóquio. Além de operar o rádio dentro do B-29, ocasionalmente o trabalho de Henry era organizar os outros aviões no ataque. E a forma como ele fazia isso era soltando uma série de bombas de fumaça de seu avião. Depois que tocavam o chão e a fumaça começava a subir, ele usava o rádio para se comunicar com os outros pilotos e dizer a eles para se organizarem com base naquele ponto de referência visual no solo. Ele basicamente os posicionava com base na nuvem de fumaça. Depois que todos os pilotos estavam em formação adequada, continuavam rumo ao alvo e iniciavam o bombardeio. Para essa missão, Henry estava em sua posição habitual, logo atrás da metralhadora da frente do avião, quando o piloto lhe disse para começar a soltar as bombas de fumaça. Henry obedeceu, puxou a alavanca que abria um compartimento na parte inferior do avião, e várias bombas de fumaça começaram a cair. Mas, por algum motivo, após ele puxar a alavanca, uma das bombas ficou presa na borda e acabou ricocheteando de volta para dentro do avião, atingindo Henry em cheio no rosto, quebrando seu nariz. E então ela se acendeu, literalmente incendiando o rosto de Henry, o que o deixou cego instantaneamente. Bombas de fumaça não são consideradas dispositivos letais porque não explodem como bombas convencionais. No entanto, definitivamente você não gostaria de estar perto de uma bomba de fumaça de grau militar quando ela fosse ativada. Para emitir aquela fumaça densa e duradoura, a bomba de fumaça acende um fogo químico dentro dela, que queima em altíssima temperatura. E assim, quando a bomba voltou para dentro do avião e explodiu bem na frente de Henry, aqueles produtos químicos caíram em seu rosto, e por isso ele pegou fogo. E como se isso não bastasse, a bomba também encheu completamente o avião de fumaça, tornando impossível para os pilotos verem qualquer coisa. Apesar de estar com o rosto queimando e quebrado, Henry só conseguia pensar em uma coisa: se ele não tirasse aquela bomba de fumaça do avião nos próximos segundos, todos morreriam. Então, em vez de tentar apagar seu próprio rosto em chamas, Henry começou a tatear no chão em busca da bomba de fumaça, que naquele ponto era basicamente uma bola de fogo. E quando ele a encontrou, puxou-a para o peito, tentando abafá-la o máximo que podia. E mesmo com o corpo completamente em chamas, Henry começou a rastejar em direção à frente do avião, onde ele sabia, apenas pelo toque, que haveria uma janela. E assim, enquanto rastejava agonizantemente, pegando fogo, ele finalmente alcançou a janela e conseguiu levantar a bomba e jogá-la para fora. Depois disso, ele desabou no chão e desmaiou, completamente em chamas, esperando morrer. Poucos segundos depois, a fumaça dentro do avião se dissipou, e o piloto conseguiu ver novamente e percebeu que tinham perdido muita altitude, e estavam a cerca de 90 metros de colidir com o oceano. E então, ele puxou o manche e tirou o avião da queda por pouco. Depois, virou o avião e começou a seguir de volta para a base. A tripulação começou a avaliar os danos. Eles viram Henry em chamas e correram para apagá-lo com um extintor de incêndio, esperando que ele estivesse morto. Mas, por algum milagre, ele ainda estava vivo. Eles lhe deram morfina para aliviar a dor e esperavam que ele morresse a qualquer momento. Mas Henry não morreu. Em vez disso, ele estava muito animado durante todo o voo de volta. Ele perguntava a cada um dos colegas se estavam bem, e todos diziam: "Sim, estou bem. Quem nos preocupa aqui é você." Quando o piloto finalmente pousou na base, o corpo de Henry estava tão rígido por causa das queimaduras que os médicos não conseguiam retirá-lo pela porta lateral do avião. Tiveram que desmontar a lateral da aeronave para tirá-lo de lá. Os médicos tinham certeza de que ele morreria a qualquer momento por causa de seus ferimentos horríveis, mas, já que ele ainda não havia morrido, fizeram tudo o que podiam para salvá-lo. Henry passou por dezenas de cirurgias, incluindo uma para remover fragmentos químicos da bomba de fumaça que ficaram alojados em seus olhos.
e como esses produtos químicos se incendiavam ao contato com o oxigênio. Toda vez que removiam um desses fragmentos, ele pegava fogo e queimava ainda mais os olhos de Henry. Enquanto Henry passava por essas cirurgias, os demais membros da tripulação do B-29 foram imediatamente até o comandante e disseram: "Você precisa indicá-lo para a Medalha de Honra." A Medalha de Honra é a maior condecoração que se pode receber nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Após ouvir a história, o comandante concordou, e em tempo recorde conseguiu aprovar a papelada e garantir que Henry fosse agraciado com a medalha. Mas não havia nenhuma medalha de honra física disponível na ilha para entregar a Henry. E os oficiais e colegas temiam que ele morresse antes que o exemplar oficial fosse enviado. A única medalha presente na ilha estava em um museu, dentro de uma vitrine de vidro. Um dos oficiais foi até lá, quebrou a vitrine, pegou a medalha de exibição e correu até a cama de Henry para colocá-la em seu pescoço. E depois disso, de alguma forma, Henry simplesmente não morreu. Depois de dezenas e dezenas de cirurgias, Henry recuperou a visão de um dos olhos e a maior parte das funções do corpo. Anos depois, ao ser entrevistado sobre sua atitude heróica, Henry disse: "Bom, sabe, eu só movi a bomba uns 4 metros. Mas 4 metros parecem 4 quilômetros quando você está pegando fogo." Henry foi dispensado com honra das Forças Armadas e passou os 37 anos seguintes ajudando vítimas de queimaduras, as incentivando a manter o otimismo durante a recuperação. Henry faleceu por causas naturais em 2002, aos 80 anos de idade.